Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Hoje mais um estudo, graças a Deus, do nosso Evangelho no Lar, de todas as quintas-feiras, dia 29 de julho de 2021. E vamos começar então com a nossa precezinha e depois a gente segue a leitura da mensagem do livro Vida Feliz e do nosso estudo de hoje. Então vamos tentar nos concentrar por um minutinho nessa prece, tentar uma conexão com o nosso Maestro, primeiramente com o Maestro Jesus, que é o mestre dos mestres, quem nos guia, guia os nossos anjos, para que a gente esteja sempre sendo ajudado nos momentos mais difíceis e nos conectarmos com o nosso anjo, com o nosso guia espiritual, para que todos os dias da nossa vida nós tenhamos a sensibilidade de escutar esses guias, de senti-los, porque eles estão sempre ao nosso redor, seja nos momentos felizes ou nos momentos mais desafiadores. Então, nunca esqueçamos de agradecer todos os dias o privilégio de estar encarnado e o privilégio ainda maior de nunca estarmos sós, de termos sempre essa legião de espíritos que nos ajudam e nos guiam. Basta que a gente tenha olhos para ver e coração para sentir. Então, com essa energia de conexão, sentindo uma paz, uma tranquilidade, deixando todos os nossos desafios de lado, pedimos autorização para começar o nosso Evangelho no Lar de hoje. Que assim seja. Então, agora eu vou colocar a nossa mensagenzinha, que não está aparecendo aqui ainda. Um segundo. Aqui. Ante as dificuldades do caminho e as rudes provas da evolução, resguarda-te na prece ungida de confiança em Deus. Desculpa. Que te impedirá resvalar no abismo da revolta. Um pouco de silêncio íntimo e de concentração, a alma em atitude de súplica, aberta à inspiração. Eis as condições necessárias para que chegue a apaziguadora resposta divina. Cria o clima de prece como hábito e estarás em perene comunhão com Deus, fortalecido para os desafios da marcha. E todo mundo já entrou dentro de si, né? Pelo silêncio. É isso aí. Porque as dificuldades, ainda que a gente esteja vivendo, né, vamos supor, na família, cada um vai viver da sua maneira, né? Então, realmente, a parte de silenciar foi algo que antes eu silenciava para esquecer, né? Para não pensar mais naquilo, mas hoje eu silencio para escutar, né? Para me escutar, para ver o que está acontecendo, porque podemos viver o mesmo desafio na mesma família e cada um vai sentir de alguma maneira, né? Então, cada um vai ser responsável por, dentro da sua prece, dentro do seu processo, né? De não tentar cair na tristeza, no negativismo, né? Na revolta. E achar essa paz dentro de si, junto com sua fé, que independente de qual for ela, né? Pode inclusive ser não ser uma fé religiosa, pode ser simplesmente, né, eu conseguir meditar, por exemplo, e encontrar as respostas dentro de mim, aonde está doendo, por quê, quando, de que forma, né? E ali eu vou encontrando o caminho, esse silêncio íntimo, e essa concentração vai me levando ao encontro da minha própria alma, né? E para me fortalecer
para me entender o que eu não entendi ainda e aonde que eu tenho que me fortalecer para que esse desafio seja o mais leve possível, né? Ou para que eu me fortaleça hoje, para que o amanhã que chegue este desafio, de outra forma, eu consiga lidar com ele de forma muito mais leve. Exatamente, porque as dificuldades elas vão tirar a gente de uma sintonia boa, né? A dificuldade, o nome já está dizendo. A gente não consegue lidar. Como a gente não consegue lidar, qual é a resposta? A gente se revolta, né? Então, a gente faz isso em fração de segundo, né? Que dá tempo pensar. Então, esse conselho aí de Joana, desculpa, porque eu tô tentando fechar aqui a janela que tá fazendo barulho, agora que eu consegui. Então, esse conselho de Joana, ele é muito para dizer, ó, tem situações que você não consegue a partir da agitação interior, né? Eduque a alma para sair dessas situações, para procurar a paz primeiro, para procurar a resposta depois. Porque senão, né, você vai para o abismo mesmo, porque eu vejo esse abismo como a queda, né? Porque depois que você perde vamos dizer assim, essa paz que você começa a se revoltar, você vai rolando escada abaixo, ninguém mais controla, porque vem uma avalanche de situações interiores com as quais a gente não consegue lidar. E aí ela é bem clara, né, que ela diz as rudes provas da evolução, né? Não é que ela está dizendo que vocês estão fazendo isso com coisinha pequena, não. Então, assim, são provas que para nós são difíceis, e se a gente não tiver acompanhado de uma conduta interior de prece, vai cair, né? Vai cair nesse abismo dessa revolta interior, que às vezes a gente acha que é só quem manifesta raiva, né? Mas tem tanta gente que é bem caladinha e é absolutamente revoltada. Então, nós, não é só a raiva que a gente expõe, mas toda a revolta interior. E que revoltas nós temos? Tudo que a gente não aceita, né? Pergunte a sua saúde, né? O quanto dessas sentimentos difíceis a gente não está colocando para fora, mas o corpo está avisando, né? A dor de estômago, a dor no intestino, uma dor, gastrite, alergia na gastrite, pele. alergia atópica, tudo que o corpo está colocando para fora, né? Por favor, me ajude, né? A saber lidar com isso aqui, que está pesado e está já saindo literalmente pelos poros, né? E aí já está somatizado, né? Então faz Sim. muito tempo. Mas assim, ali o caminho é. Cheguei a me arrepiar agora. Ali o caminho é um pouco mais longo, mas é interessante como a gente consegue, quando a gente não consegue escutar a alma ainda, né? A gente começa a escutar o corpo, pelo menos, né? Esse foi o meu processo, pelo menos, né? Eu entrei através do autoconhecimento por esse processo de dor física, né? Uhum. Então, até eu chegar, né, e conseguir chegar a penetrar um pouquinho ali na alma para tentar, né, ver os meus desconfortos antes de que eles se manifestassem, eu começava a escutar o corpo. Poxa, hoje eu tô com dor de cabeça, né? Poxa, hoje meu intestino não tá legal. Dor de estômago, né? Então eu entrei por aí, né? E hoje eu nem espero, né? Algumas vezes ainda se manifesta e outros eu consigo pegar o barco antes dele bater, Perdeu o rumo. perder o rumo. E ali que diz a alma em atitude de súplica, né? É realmente essa questão do se colocar humilde, né, perante a esse Deus maravilhoso, esse Pai, e aberta à inspiração, né? Porque quantas vezes a gente está revoltado e não quer nem ouvir, né? Não quer ouvir, não quer saber. Então, realmente é se colocar humilde, dizendo, realmente, eu sei que nada sei, como diria o filósofo, né? E aberto realmente a essa inspiração divina, que com a prece, né, traz essa condição necessária para realmente estarmos em contato com nós mesmos e
o contato com o nosso eu verdadeiro, na verdade, é uma comunhão com Deus, né? Porque o nosso eu verdadeiro, Deus nos fez a imagem e semelhança, né? Então, todos nós temos esse Deus dentro de nós. E realmente um caminho de muito desenvolvimento pessoal. E eu diria que é um caminho que a humanidade toda, né? Ontem eu estava conversando aqui com uma colega e a gente estava conversando sobre o quanto a humanidade, realmente a gente tem a escola, né? Com matemática, raiz quadrada, física, química e tudo mais, e não tem uma matéria de autoconhecimento, uma matéria de inteligência emocional, uma matéria de saber como lidar consigo, porque a gente tem um conhecimento, às vezes, tão vário culturalmente, mas aquele conhecimento, a gente tem até o conhecimento do nosso corpo, né? A biologia, as veias, as artérias, o coração, que não quer dizer que não seja importante, também é importante, mas realmente saber o que acontece emocionalmente dentro da gente, a gente vai conhecer, como tu estavas dizendo, né, Mar? Às vezes, pelo caminho mais difícil, né? Através da dor física, através do sofrimento, e como diz aqui, as dificuldades do caminho e as rudes provas da evolução, essa é a nossa realidade nesse mundo de provas e expiações, né? Muito legal. Então, vamos passar para o nosso estudo de hoje. Então, seguimos hoje a verdadeira pureza e mãos não lavadas. Qual é o capítulo, Má? Desculpa. Estamos no capítulo... Os 8. 8. Não sei se é 7 ou 8. Não. Capítulo 8. Obrigada. Então os escribas e fariseus que tinham vindo de Jerusalém se aproximaram de Jesus, dizendo: Por que vossos discípulos violam a tradição dos antigos? Eles não lavam as mãos ao se alimentar. Mas Jesus lhes respondeu: Porque vós mesmos transgredis o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus disse: Honrai a teu pai e a tua mãe. E esse outro, que aquele que disser palavras ultrajantes a seu pai ou a sua mãe, seja punido com a morte. Mas vós dizeis: qualquer um que disser a seu pai ou a sua mãe, toda a oferta que faço a Deus te aproveitará a ti, terá satisfeito a lei, pois é certo que ele não honrará a seu pai ou a sua mãe. Desta maneira, tornastes inútil o mandamento de Deus, pela vossa tradição. Hipócritas, profetizou bem Isaías quando diz: Esse povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. É em vão que eles me honram, ensinando as doutrinas e as leis que vêm dos homens. Depois, tendo chamado o povo, lhes disse: Não é o que entra pela boca o que torna imundo o homem, mas o que sai da boca do homem. Então seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: Sabes que os fariseus, tendo ouvido o que acabas de falar, ficaram escandalizados? Mas ele respondeu: Toda planta que o meu pai não plantou será arrancada pela raiz. Deixai-os, são cegos conduzindo cegos. Se um cego conduz outro, caem ambos no barranco. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: Até vós estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado para fora e é lançado fora? Mas o que sai do coração, isso contamina o homem. O que sai da boca parte do coração, e é isso o que torna o homem imundo. É do coração que partem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as calúnias. São essas as coisas que tornam o homem imundo, e não o comer sem lavar as mãos. Mateus, capítulo 15, versículo 20.
Enquanto ele falava, um fariseu o convidou para jantar em sua casa, e Jesus, tendo ido até lá, sentou-se à mesa. O fariseu começou a pensar: por que ele não lavou as mãos antes do jantar? Mas o Senhor lhe disse: fariseu, vós tendes enorme cuidado em limpar o que está por fora do copo e do prato, mas o interior de vosso coração está cheio de rapina e maldade. Insensatos! Aquele que fez o que está de fora, não fez também o que está por dentro? Lucas 11, versículo 37 a 40. Os judeus haviam negligenciado os verdadeiros mandamentos de Deus, ligando-se à prática das leis estabelecidas pelos homens, e que os rígidos observadores faziam casos de consciência. O fundo, tão simples, tinha desaparecido sob a complicação da forma. Como estavam mais preocupados em observar os atos exteriores do que em modificar moralmente, em lavar as mãos mais do que em limpar seu coração, os homens enganaram-se a si mesmos, acreditando-se quites com a justiça de Deus, porque, por se conformarem com suas práticas, e continuavam como eram, sem se modificar, pois lhes ensinavam que Deus nada lhes cobraria. Eis porque o profeta dizia: é em vão que esse povo me honra com os lábios, ensinando máximas e mandamentos dos homens. Assim foi com a doutrina moral do Cristo, que acabou sendo colocada em segundo plano, o que fez assim que muitos cristãos, a exemplo dos antigos judeus, acreditassem que sua salvação estaria mais assegurada pelas práticas exteriores do que pelas da moral. É a esses acréscimos que os homens fizeram na lei de Deus que Jesus se refere quando disse: toda a planta que o meu Pai não plantou será arrancada pela raiz. A finalidade da religião é conduzir o homem a Deus, mas o homem não chegará a Deus enquanto não se fizer perfeito. Portanto, toda religião que não torna o homem melhor não atende a esta finalidade. A religião na qual se crê poder apoiar-se para fazer o mal, ou é falsa, ou foi falseada em seu princípio. Esse é o resultado a que chegam todas aquelas em que a forma supera o fundo. A crença na eficácia dos símbolos exteriores é nula, se ela não impede assassinatos, adultérios, espoliações, calúnias e prejudica o seu próximo. Ela cria supersticiosos, hipócritas e fanáticos, mas não homens de bem. Portanto, não basta ter as aparências da pureza. É preciso, antes de tudo, ter pureza de coração. Essa frase, a penúltima frase ali que diz, né? Ela cria supersticiosos, hipócritas e fanáticos. Estava pensando quando eu li, né? Falando sobre a religião, sobre a igreja, enfim. Direi ainda mais, né? O julgamento que se cria, e eu digo por mim mesma, né? Que sou uma pessoa com tantos preconceitos e julgamentos ainda, e obviamente muito longe de melhorar, mas olhando para isso, essa finalidade da religião, né, que tem tantas coisas do homossexual é ruim, aquilo lá é do diabo, ou aquilo lá, ou seja, não tem nada do que ele fala aqui, né? Prejudica o seu próximo. Se prejudica o seu próximo, prejudica a si mesmo, já que Jesus dizia, né? Amai a ti mesmo, ao teu próximo como a ti mesmo. Ali realmente já tem que se perguntar, né? Puxa vida, mas Deus, que é Pai de todos, ele realmente estava procurando prejudicar o outro, julgar, né? Ele fez todos nós, a sua imagem e semelhança, então por que eu quero me achar melhor do que aquele? O que aquele tem de pior ou de melhor de mim? E aí a gente começa num ciclo sem fundo, né? Numa espiral, ao invés de realmente guardar-se, olhar o que eu estou fazendo para ser melhor, né? Como ele diz ali, mas o homem não chegará a Deus enquanto não se fizer perfeito. Portanto, toda religião que não torna o homem melhor não atende a essa finalidade. E o que é ser melhor?
né? Ser melhor é estar em paz, estar em conexão com Deus, é realmente fazer o bem, não importa quem, começando por nós mesmos. Então, nossa, é uma mensagem que a gente pode ficar falando até amanhã, ou mais, ou no mês que vem, ou ano, até o fim da encarnação. Para mim existe uma premissa básica que é o Deus que critica, o Deus que julga, o Deus que pune, não é o Deus que eu conheço, né? Então eu parto sempre dessa premissa para qualquer tipo de quando eu conheço uma religião nova ou, né, enfim, quando eu preciso olhar para se isso é bom para mim ou não, né? Essa é a minha premissa básica, que Deus é esse que pune, né? Que Deus é esse que exclui. Esse não é o Deus que eu conheço, esse não é o Deus que eu trago para minha vida. Então, para mim, tipos de religião assim, eu concordo plenamente com o que diz aqui, né? São criados pelo homem, né? E infelizmente a gente pega as leis de Deus e coloca elas no mundo segundo as nossas dificuldades, né? A nossa interpretação é muito falha, porque eu só posso entender aquilo que eu conheço. Se eu ainda sou ignorante nessa matéria e eu acho que eu sou melhor que os outros, que eu posso julgar e excluir, para mim isso não vai ser um problema, né? Então as religiões elas estão sendo conduzidas por homens que 100% preparados? Não, homens que nem nós, que podem ter boas intenções, mas ainda tem muitas dificuldades, né? A nível moral. Então é só isso que a gente tem que tomar cuidado, cada um pensar, né, quem é o seu Deus. E não tem exceção, né, Má? Inclusive no espiritismo em si, né? Quantas vezes Tudo. a gente vê centros espíritas que acabam criando essa finalidade, né, da religião para outros propósitos, como tu falaste, né, voltado a si, ao indivíduo. Ao Então ego. é realmente ter esse pensamento, né? O que que realmente vem de Deus e o que realmente vem do homem. Porque quando a humanidade não tem consciência da sombra, ela é dominada, né? Então, qualquer religião, ela está sujeita a essa prática, porque realmente os homens interpretam a palavra de Deus através de suas sombras. Joana fala um pouco disso nos estudos de autoconhecimento, né? Essa coisa do estudo da nossa sombra, ela é muito importante, porque senão a gente não entende as palavras. Uhum. Quando Jesus fala dessa coisa aí do exterior, do interior, né? Ainda hoje a humanidade é assim, ela se preocupa de estar toda limpinha, toda arrumadinha, toda ok fora, mas dentro é completamente suja, né? Imunda. Então, o culto ao exterior, né? Que esconde o adoecimento em que nós estamos, que é o que, por exemplo, na mensagem de Joana também, na hora que a gente está mal, né? O que são? Aquele conteúdo que vai ali te perturbar, que você precisaria de ajuda para sair daquela sintonia, porque está mais em você do que você imagina, né? Então, cada um de nós, acostumados com esse culto exterior, esquece de olhar para o interior. Então, é muito interessante a atuação de Jesus perante a cada um desses homens, né? Que julga os outros, por exemplo, por não lavar as mãos para comer, né? Sem olhar que o mais importante ninguém está olhando. Então, são reflexões para os nossos cultos exteriores também, né? E nada a ver com o lavar as mãos do COVID, né? Não tem nada a ver com o lavar as mãos, digamos assim. Agora no COVID está todo mundo, né, lavando as mãos. Estou dizendo, é realmente ir muito além, não tem nada a ver com o lavar as mãos apenas, né, fisicamente. É mesmo. Se for raciocinar, por exemplo, o exagero de lavar a mão por causa do Covid, tem gente que fica lavando dentro de casa, se você não ter tido contato nenhum com o vírus né, e não é consequência desse culto exterior, tem gente que tem que passar o dia todinho, no começo principalmente, né, aquela coisa do álcool,
Então, assim, são atitudes exageradas, não é que não seja importante, necessário, não é que não é recomendado, mas são reflexos de atitudes interiores equivocadas, né? Ou seja, eu só olho para o exterior. No meu interior pode habitar a doença pior do que o Covid, não tem problema. Aham. Mas O coração tá negro, né? Tá... eu não olho. Então, essa coisa do culto exterior, ela é muito, muito automática, né, para cada um de nós. A gente exige tanta, né, pegando aí a parte do ensinamento de Jesus, né, tanta limpeza fora, né, e dentro ninguém olha, ninguém educa, ninguém auxilia, e aí nos tornamos, né, pessoas muito limpinhas. Exteriormente, né? E aí continuamos, né? Aí nós crescemos, temos filhos que continuamos sem ajudá-los, né? Também a limpar o coração e a modificar-se moralmente, e aí eles crescem e assim seguimos, né? Mas continuamos tratando os filhos como se fossem sujos, viu? E mandando, e tome tomar banho, e tome lavar a mão, e tome... É verdade, eu faço isso. Então, veja, esses hábitos, né? Eu era dos rebeldes, né? Então eu já pensava assim, criança. Então eu olhava para os adultos e eu dizia, mas por que se eu não estou suja? Né? Então, o que danado você quer que eu passe o dia tomando banho, entrando no chuveiro, lavando as mãos, não está sujo? Então eu achava estranha essa conduta, mas, por exemplo, mesmo assim, você vê, precisaria auxiliar as crianças não a terem esse exagero, né, da limpeza, que é automático, mas não é sobre isso, é sobre a consciência disso, né? Não é sobre o ato exterior, porque senão a gente muda a discussão para o ato exterior e aí não vai olhar o ato interior, né? Mas que são exageros. E esses exageros, eles têm a ver com a nossa coisa de que tem que estar tudo perfeito, tudo limpinho, tudo... Eu tenho que estar perfeito fora, né? E nunca ninguém ajudou a olhar para dentro, né? Então, dentro, a gente continua ceboso, né? E aí vão todos os cultos exteriores, tá? De máscara, daí para frente é só... Se a gente aproveitasse, né, o ritual do banho para lavar o coração também seria bom, né? Aí, 2 em 1. Porque a gente não reflete, né? O que eu fiz hoje, né? Será que quem eu julguei, né? Quem eu não aceitei, quem que eu tô com dificuldade, o que eu tô com dificuldade, né? Isso aí é o início da limpeza do coração. Aquilo que eu não falo para os outros, mas eu posso falar para mim mesmo, né? Porque o que eu não vejo, o que eu não reconheço, eu não consigo mudar, né? Porque as pessoas falam, se eu não, como é que é? Se eu não lembro, eu não fiz, né? Vai seguir O fazendo. que os olhos não veem, o coração não sente. Exato, já tá sofrendo, só não tá botando o nome certo no negócio, tá dizendo que é por culpa do vizinho, né? Não é, é por culpa da nossa imaturidade ainda e de coisas que a gente não quer ver nem trabalhar. Por isso que eu acho bem importante assim, esse estudo com relação a esse culto exterior, sabe? Porque tem até aqui nessa parte, né? Como estavam mais preocupados em observar os atos exteriores do que em modificar-se moralmente, entendeu? Então, assim, essa é uma chave muito importante do processo interior. Eu preciso ver que eu sou muito mais preocupada com o exterior do que com o interior. Sim. E eu não tiver essa preocupação, porque é um direcionamento de energia, né? É um direcionamento de energia. Então, eu só me preocupo com o que os outros vão ver, com o que os outros vão pensar, com o que aquela coisa né, do exterior está o tempo todo bombardeando esse eu frágil que quer agradar, que quer ser pertencer, que quer ser aceito. E não olha para a condição moral, porque a condição moral você mascara.
né? Então, você tem alguma parte aí, né? Os lábios, eles vão falar, no fundo, eles vão demonstrar aquilo que tem no coração. Por quê? Porque a máscara vai cair, né? Então, esse culto exterior que a gente pratica, né? Ele precisa ser observado. Ele precisa ser observado para que a gente não mascare. E lembrei do exemplo, desculpa-me se eu te cortei, lembrei do exemplo que eu contei para vocês há um tempo atrás, que uma pessoa que eu conheço encontrou dizer mendigo, mas enfim, uma pessoa que mora na rua, ou que estava na rua naquele momento, por um período, enfim, né? Nada é definitivo nessa vida. E ele cumprimentou, né? Falou bom dia, e a gente, como está acostumado a, né? Nem vou olhar, porque se eu não olho, eu não vi, né? Se eu não vi, eu não preciso fazer nada. A pessoa não cumprimentou. E ele imediatamente foi e falou: olha, desculpa, eu não estou te pedindo nada, eu não estou fazendo nada errado, eu só te cumprimentei. Eu sou um nada para ti, né? Então, provavelmente aquela pessoa que nós julgamos sujo, né? Porque não toma banho, porque mora na rua, deu uma lição de moral numa pessoa que supostamente todos julgam, né? Ser mais limpinho, classe média e tudo mais, né? E aquela pessoa falou: eu só estou te cumprimentando. Não te custa nada me cumprimentar. Tu não vai ficar mais pobre por isso, tu não vai ficar mais sujo por isso, né? E essa lição, essa pessoa leva até hoje, né? Ela nunca esqueceu daquilo. E eu também não esqueci quando me contaram, né? E eu falei, tu vê, realmente, quem é o sujo de coração ali, né? É quem não quer nem cumprimentar alguém, porque medo. Medo do quê, né? Então, isso é, para mim, um exemplo de sujo de coração, né? Somos nós que julgamos. Somos nós que excluímos. Independentemente da tua classe social e o motivo que tu está fazendo isso, né? É simplesmente a gente não vê que todos somos iguais perante Deus. Somos todos irmãos, né? Não é porque eu tomei banho e o outro que não, que eu sou melhor que o outro. Se a gente eu fico pensando, né, que se a gente em algum momento pudesse ver a gente no espelho de dentro para fora, né? Tipo tipo a roupa que a gente desvira, né? Eu queria ver, né, como seria o espanto, né, de muitos de nós, assim, ver refletido, né, o que tem dentro ali, né, quanto sujo, fedido, enfim, cada um vai ter aí suas palavras, né, escuro seria o nosso interior, né, ainda. É isso. Baita estudo. Então, que possamos ter atenção, né, a esses movimentos exteriores que nós ainda temos tanto, tentando nos modificar fora, tentando criar essas máscaras, e sem prestar atenção naquilo que a gente tem no coração, que é o processo que nós ainda temos que fazer, né? Nossas inferioridades, nossos pensamentos de revolta, nossa ingratidão, toda essa rebeldia interior que fala dessa sujeira que nós ainda carregamos por causa dessa nossa condição moral. Vamos encerrar, então, com a nossa prece, o nosso estudo de hoje. Então, nesse instante, vamos fechar nossos olhos, elevar os nossos corações ao nosso Pai, como nos orientou Joana de Ângeles na mensagem, tentando alcançar um pouco mais profundamente o conselho desses benfeitores espirituais, dos bondosos espíritos que nos acompanham dia a dia, a fim de que possamos romper essa nuvem de trevas na qual ainda habitamos. Deus Pai de infinito amor, bondade, misericórdia, nós estamos aqui reunidos mais uma vez para te agradecer por esse estudo, por um pouco mais que conseguimos ver, por um pouco mais que iniciamos a trabalhar em nós mesmos, as falsas impressões
às quais ainda estamos habituados nesse mundo. Guia-nos, guia-nos com esse farol maravilhoso que é o nosso Mestre Irmão Jesus, nos mostrando o caminho pelo qual precisamos seguir para conseguir alcançar a paz de coração, a tranquilidade, que não pode ser forjada, que não pode ser mascarada, porque a paz é aquela que se sente no coração e não aquela que se procura fazer ver aos outros, através das nossas máscaras, das nossas posturas falsas, que procuram apenas nos defender daquilo que temos dentro, daquilo que estamos sofrendo dentro, daquilo que estamos aflitos dentro, de tudo aquilo que não compreendemos ainda. Nos ensina, Pai amado, a sair desta nuvem densa de dificuldades, que é uma ilusão, para alcançarmos esse estado superior, para irmos com a nossa mente, como espíritos livres que somos, a um estado superior mais profundo, onde possamos nos banhar nessas águas de sabedoria, de paz e de auxílio, que estão sempre disponíveis a cada um de nós. E conscientes de que a cada um de nós é acessível esse lago profundo, onde podemos nos limpar de verdade. Não o corpo físico, mas essa alma tão cansada, tão ainda sem esperança. Auxilia-nos para esse mergulho verdadeiro, da limpeza das energias que portamos, das nossas revoltas, das nossas incompreensões. Auxilia-nos a essa limpeza de alma, que é a única, que é importante para a nossa vitória sobre os nossos desafios nesse planeta. Muito obrigada pela oportunidade de hoje. Gratidão aos nossos mentores, aos nossos anjos, que nos acompanham, a todos os espíritos que podem conosco se beneficiar desses estudos. Que possamos, na próxima semana, nos reunir mais uma vez com a tua permissão para o estudo do Evangelho. Que assim seja. Assim damos por encerrado o estudo do Evangelho desta manhã. Que assim seja. Obrigada a todos os que participaram e aos que participarão no futuro. Um beijo e boa semana. Boa semana.